Cidadão norte-americano e mulher francesa retirados do navio afetado por um surto mortal de antavírus testaram positivo. Irão alertou a países europeus que envio de navios de guerra para o Estreito de Hormuz pode agravar uma situação já delicada. Trump inicia quarta-feira visita de Estado à China. Comércio e guerra no Irão devem dominar conversas com Xi Jinping. Chefe da diplomacia europeia rejeita ex-chanceler alemão Gerhard Schröder como mediador do bloco para negociações sobre a Ucrânia. Primeiro-ministro do Reino Unido comprometeu-se a restaurar a confiança do seu país no Partido Trabalhista, com mira apontada para a Europa. Um cidadão norte-americano e uma mulher francesa que foram retirados do navio cruzeiro atingido por um surto mortal de antavírus testaram positivo, informaram as autoridades na segunda-feira. A mulher fazia parte dos 5 passageiros franceses que foram repatriados para Paris numa operação de evacuação que começou no domingo e desenvolveu sintomas durante o voo. Já o passageiro norte-americano, que testou positivo, não apresentava sintomas, afirmaram as autoridades de saúde dos Estados Unidos. Até ao momento, 94 pessoas de 19 nacionalidades diferentes foram retiradas do MV Ondias, que se encontra atracado em Tenerife, nas Ilhas Canárias, em Espanha. As autoridades espanholas afirmaram que os restantes passageiros do navio serão retirados até à tarde de segunda-feira em voos com destino à Austrália e aos Países Baixos. A Organização Mundial de Saúde recomendou um acompanhamento rigoroso dos passageiros e muitos países colocaram-nos em quarentena. O navio partirá para os Países Baixos com cerca de 30 tripulantes na segunda-feira à noite. 3 passageiros, um casal holandês e uma mulher alemã, morreram após adoecerem com a doença rara que geralmente se transmite através de roedores. Embora a OMS tenha alertado para a probabilidade de mais casos nas próximas semanas, a organização afirmou que o risco para a saúde pública global é baixo e minimizou as comparações com a pandemia de Covid-19. Na segunda-feira, o Irão advertiu os países europeus contra o envio de navios de guerra para o Estreito de Hormuz. Ismail Baghai, porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros do Irão, argumentou que qualquer envolvimento europeu apenas faria subir os preços da energia e criaria complicações adicionais a uma situação já de si delicada. No domingo, o presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, criticou a resposta do Irão à sua mais recente proposta de cessar-fogo, considerando-a totalmente inaceitável. Segundo relatos, Teherão propôs uma suspensão inicial das hostilidades associada à flexibilização das restrições marítimas, que seria seguida por um período de 30 dias de negociações nucleares. Teherão terá rejeitado o desmantelamento total da sua infraestrutura nuclear, tendo sugerido, em alternativa, diluir parte do seu urânio altamente enriquecido e transferir as reservas restantes para um país terceiro. No cerne das suas exigências, o Irão manteve-se firme, exigindo a libertação dos seus ativos congelados, o fim do bloqueio naval dos Estados Unidos da América aos seus portos e reparações pelos danos causados pelos ataques dos Estados Unidos da América e de Israel, considerando tudo isto razoável. بنابراین هر آنچه که ما در متنمون پیشنهاد کردیم خواسته‌های معقول، مسئولانه و پیشنهادهای سخاوتمندانه بود، نه فقط برای منافع ملی ایران بلکه برای خیر و ثبات و امنیت کل منطقه و جهان. O Irão acrescentou ainda que o Líbano, que tem sido alvo de intensos ataques israelitas, também deve ser incluído em qualquer acordo de cessar-fogo, considerando tal uma linha vermelha. Donald Trump inicia na quarta-feira uma visita de Estado de 3 dias à China. O comércio mundial e a guerra no Irão são 2 dos tópicos que Trump deverá discutir com o homólogo chinês Xi Jinping. Espera-se também que o líder da Casa Branca exorte Pequim a usar a influência que tem junto do Irão para pressionar o regime dos ayatollahs a chegar a um acordo com Washington. A visita à China será a primeira de um presidente dos Estados Unidos em quase uma década. Trump foi o último lá ter estado em 2017. A segunda deslocação a solo chinês estava prevista para o início deste ano, mas foi adiada devido ao conflito no Médio Oriente. Embora Trump tenha elogiado o relacionamento institucional com Xi, a China e os Estados Unidos continuam em desacordo sobre várias questões-chave,
como as tarifas comerciais e as relações de Pequim com o Irão e Taiwan. A visita incluirá um banquete de Estado e uma ida ao Templo do Céu. A chefe da política externa da União Europeia, Kaja Kallas, descarta a possibilidade de nomear o ex-chanceler alemão Gerhard Schröder como negociador do bloco nas conversações de paz sobre a Ucrânia. No sábado, o presidente russo propôs que Schröder fosse o intermediário nas futuras negociações. Kallas argumenta que isso seria estar a colocar Moscovo em vantagem. First, if we give the right to Russia to appoint a negotiator on our behalf, that would not be very wise. And second, I think Gerhard Schröder has been the high-level lobbyist for Russian state-owned companies. So it's clear why Putin wants him to be the person, so that actually, he would be sitting on both sides of the table. Schröder tem mantido laços estreitos com Putin desde que deixou a chefia do governo federal alemão. Fez parte do Conselho de Administração da gigante petrolífera russa Rosneft até 2022 e também desempenhou funções noutras empresas energéticas estatais da Rússia. A proposta de Putin foi ainda rejeitada pela Ucrânia. A guerra da Rússia contra a Ucrânia e o conflito no Médio Oriente estão no topo da agenda de uma reunião dos ministros dos negócios estrangeiros da União Europeia em Bruxelas. Em declarações ao programa Europe Today da Euronews, a ministra dos Negócios Estrangeiros da Suécia afirma que Moscovo não está genuinamente interessado na paz. I think the main problem is that Russia is not really interested in peace. They are trying different maneuvers, but we need to keep our focus where it needs to be, and that is on increasing the pressure on Russia and increasing the support for Ukraine. So there's a lot more to be done. Os ministros do Bloco esperam alargar a lista negra da União Europeia com indivíduos russos responsáveis pela deportação e adoção forçada de crianças ucranianas. A ministra sueca também observou uma mudança no ambiente destas reuniões, na sequência da chegada do novo governo húngaro liderado por Péter Magyar. O primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, comprometeu-se a trabalhar para restaurar a confiança no Partido Trabalhista após os resultados devastadores nas eleições locais da semana passada. Isso inclui aproximar-se da União Europeia, afirmou o primeiro-ministro, num discurso pós-eleitoral na segunda-feira, uma década após o Reino Unido ter votado a favor do Brexit. For Britain, the last government was defined by breaking our relationship with Europe. This Labour government will be defined by rebuilding our relationship with Europe, by putting Britain at the heart of Europe, so that we are stronger on the economy, stronger on trade, stronger on defence, you name it. Because standing shoulder to shoulder with the countries that most share our interests, our values and our enemies, that is the right choice for Britain. A popularidade de Starmer desceu drasticamente desde que o Partido Trabalhista venceu as eleições gerais com uma vitória esmagadora há menos de 2 anos, mas tem resistido às exigências para se demitir. This is nothing less than a battle for the soul of our nation. And I want to be crystal clear about how we will win it. Because we cannot win as a weaker version of Reform or the Greens. We can only win as a stronger version of Labour, a mainstream party of power, not protest. Starmer espera recuperar o ímpeto com o discurso de segunda-feira e com um ambicioso conjunto de planos legislativos que serão apresentados na quarta-feira pelo rei Carlos III na abertura oficial do Parlamento. A renovação da Escola Teológica de Alki, que se encontra encerrada há décadas, deverá estar concluída em setembro, de acordo com um comunicado do Patriarcado Ecuménico. No entanto, ainda não foi concedida qualquer autorização oficial para a sua reabertura. A escola está localizada em Alki, ao largo da costa de Istambul, e foi fundada em meados do século XIX. Durante muitos anos, esta foi a instituição de ensino teológico mais importante da Igreja Ortodoxa. O seu encerramento aconteceu em 1971, devido à legislação turca que proibia o funcionamento de escolas religiosas superiores privadas. Apesar dos repetidos apelos a Ankara para a sua reabertura, a questão continua por resolver. O tema também foi discutido durante o encontro do patriarca Bartolomeu com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, na Casa Branca em setembro.
Segundo relatos, Trump comprometeu-se a apoiar os esforços para quebrar o impasse, um desenvolvimento que reacendeu as esperanças de reabertura da histórica escola. O caso está a ser acompanhado de perto tanto pelos Estados Unidos como pela União Europeia, que têm criticado repetidamente a Turquia por questões de liberdade religiosa relativas às minorias não muçulmanas. A Eurovisão começou no domingo em Viena, com milhares de fãs a chegarem à cidade antes da grande final, marcada para o próximo fim de semana. Na cerimónia de abertura, todos os concorrentes passaram pelo tradicional tapete turquesa durante a tarde. A Finlândia é apontada como uma das favoritas do público este ano. Os instrumentos costumam ser pré-gravados, mas os organizadores abriram uma exceção para permitir que a equipa finlandesa toque ao vivo. The feeling, it has to come from here, from the heart, and we have this story, it's a duet, which comes from stories we have really experienced these things for real in life. Este ano a competição decorre num clima de polémica, com boicotes por parte de Espanha, da Irlanda, Islândia, Países Baixos e Eslovénia. Os países recusam-se a participar no concurso, uma vez que a Eurovisão permite a participação de Israel, apesar das críticas sobre os crimes cometidos em Gaza. Ich glaube, es ist eigentlich eine Veranstaltung, die Europa zusammenführen soll, und es ist eine Veranstaltung, in der wir immer herrlich mit allen Leuten aus allen Regionen gefeiert haben. Das ist ein bisschen schade, dass das derzeit so schwer möglich ist. A Eurovisão é um dos maiores eventos musicais do mundo, atraindo milhões de espectadores. A final acontece no dia 16 de maio.